Bom dia a todos vocês que nos assistem mais uma vez nesta manhã de domingo, quando chegamos através do Facebook em sua casa. Que bom tê-los aqui e que possamos assim celebrar mais uma vez. Deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou. Nós somos convidados e somos convidadas a construir pontes, a transpor barreiras e abismos que impedem e dificultam as pessoas de viver a vida com dignidade, acessibilidade e viver em paz. Assim eu quero motivar a você que está em casa a pensar juntamente comigo, a pensar, a repensar e viver a temática da dignidade, a temática do acolhimento e da inclusão em nosso ser igreja, na nossa comunidade e na nossa sociedade. A você que nos assiste, bem-vindos e bem-vindas na paz de Deus, que possamos ter um abençoado culto. Então, um abençoado culto a todos e todas. E convido para cantarmos a canção do nosso inário HPD 2, 337. Reunidos aqui, 337. Nós celebramos este culto em nome e na presença de nosso Deus triuno, Deus Criador que cria e mantém a vida a cada novo dia. Em nome de Jesus Cristo, pelo qual nós somos pessoas salvos por graça e fé. E o Espírito Santo que nos auxilia a perceber que todas as pessoas são, de igual modo, dependentes do amor de Deus. Assim, celebramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu convido a você a confessarmos agora os nossos pecados a Deus. Vamos fazer isso de uma maneira conjunta, eu aqui, você aí em sua casa. Vamos juntar as nossas mãos e vamos confessar em silêncio os pecados ao nosso bondoso Deus. Quantas vezes eu, no fundo do coração, maltratei e magoei o meu irmão ou a minha irmã? Quantas vezes eu maldisse o teu nome, Senhor? Nos momentos em que andava em maior aflição, muitas vezes me esqueci de ti. Oramos, cada qual em seu silêncio.
Assim, ó Deus, atende os nossos pedidos e a nossa confissão. Perdoa-nos, porque às vezes não somos dignos de ser chamados de irmãos e irmãs. Perdoa-me, porque às vezes também não sou digno de ser chamado irmão e irmã. Ajuda-nos, ensina-nos a amar as pessoas como o Senhor nos amou. De todo o coração, porque o Senhor é a única salvação. De todo o coração, porque o amor do Senhor é a única salvação. Amém. Deus anuncia a sua graça por meio do apóstolo Paulo, que nos escreve em Romanos capítulo 3, versículos 22 a 24. Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. Ele faz isso a todos os que creem, pois não há diferença entre as pessoas, pois todas pecaram e estão afastadas da presença gloriosa de Deus. Mas Deus, pela sua graça e sem exigir nada, as aceita por meio de Jesus Cristo, que as salva. Portanto, eu, como ministro ordenado desta vossa igreja, anuncio-vos a remissão de vossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E ao celebrarmos este culto, nós, enquanto comunidade, também olhamos para fora, para o mundo que cerca a nossa vida, a nossa comunidade, a nossa casa, e nós damos-nos conta de que estamos celebrando esse encontro com Deus no meio de um mundo em destruição. Um mundo que necessita do testemunho cristão. Vamos assim clamar a Deus, entregando-lhes todas essas situações de sofrimento pelo qual o mundo passa. Dor, exclusão, descaso com a vida, e assim cantamos pelas dores deste mundo, ó Senhor. Deus está sempre pronto para nos ouvir. É muito bom saber que Deus, através do Espírito Santo, nos aceita e nos acolhe, apesar de todos sermos imperfeitos ou imperfeitas. Temos muitos motivos para louvar e adorar a Deus. Portanto, assim, cantemos glória, glória, glória a Deus nas alturas. Nos achegamos a Deus para um momento de oração. Unamos as nossas mãos e oremos a Deus. Amado
especialmente de tuas mãos. Ensina-nos a reconhecer a nossa fragilidade e necessidades, não como falhas e limitações, mas como uma oportunidade de cuidado, de respeito, de comunhão, gentileza e superação. Ensina-nos a olhar o próximo, a olhar a próxima com os teus olhos amorosos de acolhimento, de cuidado e de amor. Que a tua palavra encontre vidas dispostas a ouvir e vivenciar. Por Jesus Cristo, que contigo e com o Espírito Santo são fontes de amor e acolhimento, dizemos a uma só voz: Amém. E assim, nos preparando para ouvirmos a leitura bíblica do dia, eu convido para cantarmos a canção de número 415 do nosso HPD 2. 415. Disse Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E viveremos para ele e faremos nele morada. Cantemos como aclamação do Evangelho, segundo Lucas, capítulo 11, versículos 1 a 13. Aleluia.
Para quem tem a sua Bíblia, então convido para abrir em Lucas capítulo 11, os versículos 1 até 13. Ouçamos o que nos diz o Santo Evangelho para o dia de hoje. Jesus ensina a orar. Um dia Jesus estava orando num certo lugar. Quando acabou de orar, um dos seus discípulos pediu: Senhor, nos ensine a orar, como João ensinou os discípulos dele. Jesus respondeu: Quando vocês orarem, digam: Pai, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Venha o teu reino. Dá-nos cada dia o alimento que precisamos. Perdoa os nossos pecados, pois nós também perdoamos todos os que nos ofenderam. E não nos deixes que sejamos tentados. Então Jesus disse aos seus discípulos: Imaginem que um de vocês vá à casa de um amigo à meia-noite e lhe diga: Amigo, me empreste 3 pães. É que um amigo meu acaba de chegar de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. Imaginem que o amigo responda lá de dentro: Não me amole, a porta já está trancada e eu e os meus filhos estamos deitados. Não posso me levantar para lhe dar os pães. Jesus disse: Eu afirmo a vocês que pode ser que ele não se levante, porque é amigo dele, mas certamente se levantará por causa da insistência dele e lhe dará tudo o que ele precisar. Por isso eu digo: peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Porque todos aqueles que pedem, recebem, aqueles que procuram, acham, e a porta será aberta para quem bate. Por acaso algum de vocês será capaz de dar uma cobra ao seu filho quando ele lhe pedir um peixe? Ou se o filho pedir um ovo, vai lhe dar um escorpião? Vocês mesmos, sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pediram. Até aqui a palavra do Evangelho para o dia de hoje. Convido para cantarmos Pronto, Estou Pronto, Senhor, 379 do nosso HPD2.
Querido irmão, querida irmã que nos acompanha, começo a nossa reflexão perguntando mais uma vez: você sabe orar? É uma pergunta que eu me faço. Será que eu sei orar mesmo? Você sabe orar? Prezados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, o texto bíblico hoje nos quer orientar sobre a nossa vida cristã. Hoje ouvimos que os discípulos pedem a Jesus: ensina-nos a orar, dizem eles a ele, lá no versículo 1. A prática da oração, ela precisa ser ensinada. Se nós não ensinamos nossos filhos e filhas a fazer orações, eles vão aprender isso em outros lugares, através da TV ou através da internet. E aí corremos o perigo de repente, eles aprenderem isso de uma forma errada e não cristã. Este pedido dos discípulos é motivado pelo próprio Jesus Cristo. Eles veem Jesus orando, mas eles não sabem orar. Os discípulos, eles querem que Jesus lhes ensine uma oração que os identifique como sendo seus seguidores. E desta maneira, meu caro ouvinte, a oração do Pai Nosso, ela tornou-se o símbolo de identificação cristã, assim como também o credo apostólico tornou-se o símbolo da confissão de fé. Nós nos identificamos como cristãos e cristãs na oração do Pai Nosso no credo apostólico, mesmo que algumas palavras sejam um pouco diferentes de uma igreja cristã para outra, porque todas as igrejas cristãs usam a mesma oração e também o mesmo texto como credo apostólico para confessar a sua fé. Algumas pessoas, lamentavelmente, não gostam de orações decoradas ou repetidas, como, por exemplo, o Pai Nosso, ou a confissão de fé, ou como o credo apostólico, ou as outras orações que às vezes nós ouvimos também na nossa igreja irmã, a Igreja Católica. Muitas pessoas dizem que as pessoas só repetem palavras sem valorizar o sentido das palavras. Por isso, é melhor orar de forma espontânea. Mas, no entanto, todavia, então, não deveríamos desprezar as orações memorizadas. Ainda me lembro cada oraçãozinha que a vovó e a mamãe me ensinou em casa quando criança. Ao deitar minha cabeça no travesseiro, mentalmente sempre lembro daquelas versões, daquelas orações, inclusive orações em alemão ou até mesmo em pomerano. O processo da aprendizagem da oração, ela se faz pela imitação e não pela convicção. Veja a sua experiência em casa, ou a minha que eu acabo de compartilhar. As crianças que aprendem a orar em casa, elas imitam os adultos, elas fazem os mesmos gestos, repetem as mesmas palavras, pois então elas criam o hábito mais pela percepção da importância que damos à oração do que pela convicção. Jesus começa dizendo que ao falar com Deus, podemos chamá-lo de paizinho. Isso era uma novidade, pois a religião judaica lá no Antigo Testamento chamavam Deus de Javé, jamais de Pai. Javé, de Todo-Poderoso, de Senhor dos Exércitos, de Senhor dos céus e da terra. E isso não era por acaso, porque o Antigo Testamento ele tem uma preocupação muito grande em manter Deus distante das pessoas, distante da gente, para evitar que ele fosse manipulado pelas pessoas. Quanto mais próximo, mais fácil seria essa manipulação de Deus. E nós podemos perceber isso hoje em dia também. Uma pessoa que lê a Bíblia e já começa a usar passagens bíblicas a torto e direito, isso também é uma forma de manipular Deus. Sai dizendo muita coisa a partir de um simples versículo bíblico, sem contextualizá-lo
ou sem interpretá-lo da maneira correta. E aí, meu caro amigo e minha amiga, quando Jesus ensinou a orar o Pai Nosso, ele conhecia justamente esse cuidado para que Deus não fosse manipulável. Mas Jesus também queria ensinar que Deus está próximo e acessível. Por isso usou a palavra Abba, que significa paizinho em aramaico, para se referir a Deus com esse gesto carinhoso. E ao chamar Deus de paizinho, Jesus usa a linguagem íntima do vocabulário infantil, onde nos achegamos a Deus, assim como as crianças nos achegam aos nossos colos quando eles nos chamam. Jesus nos autoriza a chamar Deus de Abba, ou seja, paizinho, pai querido, dizendo que para se achegar a este Deus da graça e do reino, nós precisamos ser como crianças. Infelizmente, essa forma carinhosa de chamar Deus de paizinho, ela foi sendo substituída pelo pai do modelo patriarcal, ou seja, aquele pai autoritário, aquele pai distante, aquele que tem a última palavra. Ou seja, esse pai autoritário servia melhor para o modelo de uma igreja autoritária e não para a nossa. Desta forma, a igreja, ela também, ao longo da história, caiu na mesma idolatria que os profetas já criticavam lá antes mesmo de Jesus Cristo vir ao mundo, ao reduzir a imagem masculina de Deus, para então justificar o poder masculino também da igreja na sociedade. E uma outra forma de usar mal esse título de Deus como Pai é quando ouvimos alguém dizer: Deus é Pai. É quando normalmente as pessoas querem dizer com isso que elas são filhas de um pai rico, são filhos de um rei, ou são príncipes herdeiros, que o que é delas está guardado. E ai daqueles que se metem com os filhos do rei. A partir daí justificam a doutrina da prosperidade, que é uma manipulação humana para enganar a boa-fé das pessoas. Quando então Jesus escolheu o termo Abba, paizinho, Jesus resgatou familiaridade e uma intimidade no relacionamento nós, enquanto humano, com Deus divino. Mas Jesus teve um cuidado também para impedir que este Abba fosse comparado com um pai humano ou autoritário. Jesus disse que esse paizinho está lá nos céus, quando ele então começa a dizer na oração: Pai nosso que estás nos céus. Jesus então alerta que Deus não pode ser manipulado, pois ele está nos céus. Pois mesmo sendo um Deus íntimo, próximo e familiar, ele permanece lá nos céus. Mas além do Pai Nosso, também orações espontâneas são importantes. E nós, luteranos e luteranas, dizemos que orar deve ser igual a conversar com Deus. Mas a oração do Pai Nosso, que estás nos céus, também nos quer orientar sobre o conteúdo de nossas orações espontâneas e até avaliar se as orações que encontramos lá na internet são ou não agradáveis a Deus. Por exemplo, uma cena frequente é ver quando jogadores de futebol entram em campos e eles fazem o sinal da cruz antes de pisar no gramado. Muitas vezes até ajoelham-se e levantando as mãos ou apontando para o céu, depois de dizer ou depois de fazer um gol, enquanto pronunciam também uma oração silenciosa. Muitas pessoas, quando saem de casa, fazem o sinal da cruz, se abençoando, pedindo para que Deus nos abençoe naquele dia, naquele trabalho. Ou quando nós iniciamos uma viagem também,
fazemos o sinal da cruz. Nós, luteranos e luteranas, perdemos esse hábito. Jamais Lutero quis que se perdesse esse hábito de fazer o sinal da cruz. E em algum momento isso se perdeu, lamentável, mas não custa nada a gente também retomar, porque é uma forma de eu me abençoar, em nome de Cristo Jesus. Contando que possa haver crentes fervorosos nos dois times de futebol, por exemplo, que se enfrentam, o que fazem a mesma oração, e quando Deus então resolvesse o dilema de atender às orações dos dois lados, o que seria? Claro, fora o pedido para que as torcidas se encantem com o espetáculo e convivam em paz, que normalmente não acontece, o resto não passa pelo modelo de oração, que é o Pai Nosso. Por exemplo, também vale lembrar e refletir, se Deus atendesse à oração das duas equipes, todo jogo de futebol com certeza terminaria empatado. Nós já vimos que a oração do Pai Nosso, que estás no céu, deve ser um modelo para todas as outras orações. Nós podemos orar o Pai Nosso de forma pessoal, mas não devemos esquecer que ela está falando do nosso Pai. E por isso, o que eu peço a Deus não deve ser apenas para mim, deve ser para nós. Além disso, Jesus disse que Ele estaria lá onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome. As nossas orações individuais são importantes, mas jamais deveríamos deixar o convívio comunitário e também a participação nos cultos, mesmo que seja online. Quem diz que não precisa ir ao culto ou participar por esse meio agora que nós oferecemos, porque ele reza em casa, pode até falar com Jesus, mas não se encontra com Jesus, porque Ele está lá onde pessoas se reúnem, mesmo que seja 2 ou 3, conforme nos relata Mateus 18, 20. Que coisa estranha, né? Eu quero falar com Jesus, mas não quero, ou não tenho tempo para me encontrar com Ele. O Pai Nosso que estás nos céus nos ensina que a oração sempre deve começar com Deus, ou seja, que seu nome seja santificado, que o reino de Deus venha e que a sua vontade seja feita aqui na terra, como no céu. E em seguida nós pedimos então por nossas necessidades. Os nossos pedidos não devem ser egoístas, mas devem ser para que o nome de Deus seja santificado, que o seu reino seja visível através desse meu pedido e que a vontade de Deus seja feita aqui na terra, como feita no céu. Portanto, a oração do Pai Nosso também nos orienta sobre como nós devemos fazer as nossas orações individuais e espontâneas. Continuando a nossa reflexão, eu pergunto a vocês, quando se faz uma feijoada em casa, o primeiro passo qual é? É escolher o feijão. E não é qualquer feijão que entra na feijoada. Da mesma forma, assim também não é qualquer pedido que deve entrar em nossa oração. O que eu posso pedir a Deus em minha oração? Jesus nos deixou exemplos de pedidos que podem entrar nas nossas orações. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Portanto, os 2 primeiros pedidos, eles falam de nossa fome, de nossas necessidades e de nossas dívidas, de nossas culpas. Portanto, pedir a Deus que nos ajude a conseguir o suficiente para viver e que consigamos nos perdoar, isso é o suficiente. Ter as necessidades básicas de alimentação, de moradia e de saúde garantidas e ter o perdão das pessoas. O resto, a gente dá conta.
Se eu tenho o básico, tenho perdão, o resto a gente dá conta. Portanto, Jesus ensina aos discípulos que é preciso saber pedir. É preciso não cair na tentação de pedir algo somente para mim mesmo. Por exemplo, tem pessoas que não basta o pão de cada dia. Elas também querem carro, apartamento, querem ficar ricos de hoje para amanhã, querem que Deus abra as portas e derrube todas as barreiras para que o sucesso chegue até elas, custe o que custar. Pedidos assim já são exagerados e, conforme o modelo de oração do Pai Nosso, são coisas que Deus não vai atender. Portanto, meu amigo, minha amiga, não devemos pedir o que nós mesmos podemos resolver. Eu posso ter meu carro, eu posso ter meu apartamento. Isso depende da minha força de vontade e da minha perseverança e da minha dedicação nessa vida, no trabalho, nos estudos e no sucesso. Eu posso pedir auxílio a Deus, mas Deus não fará isso de mão beijada para mim. Então, nós não devemos pedir o que nós mesmos podemos resolver. Se estamos inseguros naquilo que precisamos fazer, então sim podemos pedir que Deus me dê forças necessárias para a nossa ação, que Deus me dê força necessária para o meu dia a dia no trabalho. Mas que o nosso pedido seja condicionado a que seu nome sempre seja santificado, que o reino de Deus venha e que sua vontade seja sempre feita aqui na terra, assim como ela é feita no céu. Que o nosso bem-estar deve incluir o bem-estar dos que estão ao nosso redor. Não adianta eu pedir que Deus cuide de mim e não cuide do meu irmão que está ao meu redor, que também precisa de cuidado. Assim nós temos a promessa que Deus nos atenderá naquilo que for bom para nós e para os que nos cercam. Pois Deus gosta de ouvir as nossas orações, mas as nossas orações precisam ser orações também solidárias. E como? Em forma de pensamento, em forma de diálogo com Deus, num canto, num lugar seguro, tranquilo, íntimo. E também na ajuda solidária. Quando nós fazemos toda essa campanha do drive-thru da solidariedade, por exemplo, quando você doa o alimento para montarmos a cesta, você está cuidando do próximo. Isso também é uma forma prática de orar. Oração, orar e ação. São duas palavras em uma só. Que assim seja. Amém. Confessemos a Deus e também para esse mundo a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Dizemos em conjunto: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã e a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Eu quero convidá-los e convidá-las para uma canção que se chama A Paz do Senhor. É o número 377 do nosso HPD2. Enquanto nós cantamos, eu ainda motivo a você que tem o seu envelope solidário para a oferta solidária, façamos isso nesse momento. E quero lembrar e compartilhar que a oferta, se nós estivéssemos aqui na igreja, como não estamos, né, e você na sua casa, então pode guardar a sua oferta, que já nesse mês de agosto, a partir do dia, até o dia 15, 16, ainda vamos fazer nessa modalidade a nossa oferta solidária, né? Guardando para depois repassar ao longo desse final de mês ainda para os nossos tesoureiros, para poder encaminhar. Então a oferta hoje, o destino dela é para a ADL.
Vamos assim ser solidários na ação, oração, prática e ação com essa oferta para a ADL enquanto nós cantamos. 377. Alguns breves avisos. Convido novamente então para estarem conosco na próxima quarta-feira, em nosso momento de louvor e oração, na nossa live. Nessa quarta-feira nós vamos abordar uma temática, lembrando que agora já é agosto, e agosto é o mês em que a Lei Maria da Penha faz aniversário. Acho eu que são 11 anos, se eu não me engano, mas vamos falar sobre isso nessa live de quarta-feira, e teremos como convidada a Luciana. Para as mulheres, em fevereiro, quando tiveram seu chá da Oase, lembram bem, ela esteve aqui palestrando conosco, então mais uma vez nós convidamos para ela estar com a gente em forma virtual. Então não percam, quarta-feira às 20 horas, live com a Luciana, daqui do município da Serra. Convido assim para o nosso próximo culto, um culto especial dedicado ao Dia dos Pais, que é no próximo domingo, mais uma vez então transmitido ao vivo por esse meio aqui, esse canal do Facebook, posteriormente também disponibilizado no YouTube. Assim convido para assistirem esse culto especial. Vamos preparar e organizar uma celebração virtual bem festiva para esse dia. Então, para quem está nas suas casas com seu pai, então reúna-se com ele e vamos celebrar conosco. Nesse sentido, nós encaminhamos então mais uma celebração gravada, considerando que no dia 16 seria a festa da comunidade de Feu Rosa, assim como não aconteceu nenhuma. Então nos dias das festas nós gravamos os cultos a partir das comunidades que celebrariam naquele dia. Então também a vez de Feu Rosa. E, como disse, as nossas ofertas solidárias continuam sendo em casa, ainda agora até na metade do mês, mas nós queremos já experimentar a retomada gradual dos nossos cultos. E assim, então, dia 22, 23 em diante, nós vamos ainda divulgar isso para vocês melhor ao longo da semana que vem e da outra. Nós queremos já experimentar cultos com a presença de pessoas aqui, ou no templo, ou talvez lá fora, e nas outras comunidades também. Vamos fazer isso em forma de rodízio, mas as comunicações chegarão até vocês com mais detalhes a partir desta semana que inicia. O drive-thru da solidariedade continua na mesma modalidade. Poderão entregar seus mantimentos aqui na comunidade Jardim Limoeiro segundas, quartas e sextas na parte da tarde. E esse mês, quem está recebendo nos finais de semana é a comunidade Nova Carapina. Já tiveram esse momento lá ontem, semana que vem, então cada semana eles vão
divulgando o horário que alguém estará lá para receber e assim montarmos as cestas básicas e continuar com esta solidariedade para com quem precisa. Esses são os avisos que eu tenho por hora. Já quero aproveitar e dizer um feliz e abençoado aniversário para quem aniversariou durante a semana. Também quem vai fazer agora nos primeiros dias. Assim já pedimos a Deus que derrame ricas bênçãos por mais um ano de vida a você que talvez nos assiste e que está perto desse final de semana de aniversário. Ou fez ou vai fazer nos primeiros dias. Domingo a gente canta um parabéns bem agradável para os pais, incluindo todos os aniversariantes da semana. Eu convido agora a todos e todas para que possamos novamente ter um momento de oração e vamos fazer isso de novo juntos. Eu não consigo acompanhar aqui o que vocês escrevem, mas vamos fazer isso. Você está na sua casa, se concentra agora, una as suas mãos uma com a outra, esteja perto de quem está com você aí na sua casa. Vamos fazer essa oração silenciosa, pedindo e agradecendo a Deus por tudo que Ele nos tem dado e também pedindo para que Ele continue a nos guiar, a nos cuidar neste momento que nós vivemos, ainda tendo que ficar e respeitar mais a permanência em casa ou no isolamento social, e pedindo a Deus para que a cura chegue logo e que isto passe logo para podermos celebrar comunitariamente, juntos e juntas novamente. Então nos inclinemos diante de Deus e oramos assim, cada qual em sua casa e em seu lar. Senhor nosso Deus, apesar das dificuldades, apesar das diferenças, nós temos muitos motivos a agradecer. Agradecemos pela vida, pelos amigos, pelas amigas, familiares, a família como um todo. Agradecemos pela igreja, pela palavra que tem chegado a nós no dia a dia, mesmo que seja remotamente. Agradecemos por mais um mês que se foi, mais um mês que se inicia. Agradecemos por iluminar a nossa mente, as nossas ideias, nossos pensamentos diante desse novo planejamento que construímos para agosto e ainda estamos construindo para o restante do ano. E nesse sentido também pedimos para que continue a nos iluminar, continue a nos cuidar. Esteja com todos e todas aquelas pessoas que sofrem por problemas de saúde, não somente as cometidas pelo Covid-19, mas tantas outras doenças, e que deixam as pessoas preocupadas e muitas vezes têm medo até de procurar ajuda nos hospitais por conta da pandemia. Motiva-os para que continuem seu tratamento e para que os médicos também possam ser iluminados pelo Teu Espírito Santo e ajudar nesse processo, para assim você voltar ao convívio familiar e comunitário sem preocupações. Nós queremos agradecer tudo isso que foi dito e que nós pensamos. Também os pedidos e as intercessões que temos em nossa mente e nosso coração. Nós colocamos diante de Ti, ó Deus, na oração que Teu Filho Jesus Cristo nos ensinou e podemos dizer todos juntos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Convido para cantarmos 332 do nosso HPD2. 332. Deus está aqui. Queiram estender as mãos com as palmas assim para cima e receber a bênção de Deus. Sejam os teus olhos abertos pelo toque do amoroso Deus, para não tropeçares em caminho algum. Sejam os teus lábios agraciados com o sabor do amor de Deus, para que as tuas palavras sejam doces às outras pessoas, ao teu próximo. Sejam as tuas mãos acarinhadas pelo Deus que age tal qual pai e mãe, para que nunca as tuas mãos e a de teus filhos e filhas gerem violência. Sejam as tuas ações inspiradas pela cumplicidade do olhar manso e terno de Deus, para poetizares sobre o mundo que muitas pessoas esqueceram como fonte de alegria. Em nome de Deus, em nome de Jesus Cristo e em nome do Espírito Santo, te abençoe o bondoso Deus, hoje e sempre. Amém. Permaneça em paz e, apesar de suas fraquezas e deficiências, continue servindo a Deus com alegria. Damos graças a Deus. Convido ainda para cantarmos Abençoe-vos, ó Deus. Em seguida ouviremos
o pós-lúdio e assim eu me despeço mais uma vez aqui. Um abençoado domingo a todos e todas. Amém.